Ela é jornalista e uma das maiores lideranças em governança pública do Brasil. Ela tem um currículo invejável e se nós fôssemos contar todas as suas realizações, com certeza não caberiam em nosso podcast. Esse é o De Olho DF com Silvio Vieira, o podcast que conta histórias interessantes de pessoas que fazem a diferença no Distrito Federal. Quero pedir para você nos seguir lá no Instagram, se inscreva no YouTube, é um prazer ter vocês aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu converso hoje com uma pessoa super influente, principalmente em governança pública. Tenho certeza que você vai gostar muito dessa conversa. Cris Nardi, seja muito bem-vinda, obrigado por estar aqui nesse bate-papo, nessa conversa. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Silvio. Adorei o convite e falar sobre governança, compliance, ainda mais para o Distrito Federal, que eu tanto amo, é muito fácil. Estou muito animada aqui para o nosso bate-papo. Então, já começa aqui falando, né? Você que tem uma carreira como técnica, assim, já bem avançada e exitosa, né? E de repente lançar o teu nome para ser uma candidata a uma vaga na Câmara Legislativa, como é que é isso? Silvio, eu acho que assim, algumas pessoas já sabem que eu tenho isso no sangue, no DNA. Eu tenho berço político desde pequena, meu pai teve vários mandatos, é o Augusto Nardes, ministro do Tribunal de Contas da União, mas antes de ele ser eleito pelo Congresso Nacional, isso tem 21 anos, ele foi vereador, deputado estadual, federal, e eu desde pequenininha, Silvio, acompanhei toda a trajetória política dele, e já fazia campanha, pedia voto para o meu pai, e depois acabei, como você falou, me formando em jornalismo, então desde o início da minha faculdade eu fazia assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, trabalhei em algumas campanhas para o meu pai, e aí agora que ele anunciou, Silvio, a aposentadoria, ao que tudo indica, final de dezembro ele deve de fato apagar as luzes do TCU, ele chegou já ao limite da idade. Aí a gente achou aqui, conversando com a família, que era a hora de alguém continuar esse legado do meu pai. Eu sou a filha mais velha, eu tenho 44 anos, e de fato é a que está mais preparada para se lançar aí na política do Distrito Federal. Pois é, o seu pai é uma referência, né? Já que você tocou aí, todo mundo conhece seu pai, ele é uma referência no Brasil em compliance, em governança, né? Sim, hoje o ministro Nardes, ele é um dos mais reconhecidos por essa trajetória à frente da governança pública. É um tema que eu tenho a oportunidade de trabalhar com meu pai já há 15 anos, então os nossos projetos sociais, a gente tem uma instituição sem fins lucrativos que já implementou governança e combate à corrupção em 445 prefeituras brasileiras, já rodamos o Brasil. Então eu tenho a oportunidade de aprender muita coisa com ele, não só na política, mas também na governança. Eu e meu pai, a gente tem uma relação muito, muito boa mesmo. E baseado em tudo isso, a gente construiu um projeto para o Brasil, para a gente melhorar a gestão, melhorar a máquina pública, para que as coisas melhorem, as políticas públicas melhorem. E para isso a gente precisa de governança. Essa é a nossa metodologia, o que a gente defende. Mas, Cris, você não é apenas somente a filha do ministro Nardes. É verdade. Eu tenho certeza, e eu li aqui tudo que você já fez. Você tem uma história bem interessante, né? Por onde você já passou. Você podia contar um pouquinho pra gente de toda essa sua trajetória, um pouquinho? Então, Silvio, é muito engraçado você falar isso, porque eu levo numa boa, porque é a Cris, a filha do ministro. Pois é. Mas é que, Silvio, por muitos anos, nesses últimos 15 anos, eu sempre fiz os bastidores. Eu sempre fiquei com a parte técnica, então eu sou uma especialista no tema, que venho me preparando tem muito tempo, mas eu sempre respeitei que a autoridade, quem ia pra linha de frente era o meu pai. É difícil ser filha assim de uma pessoa A cobrança. do cabedal que é o seu pai, né? E lá em casa a gente tem uma relação muito respeitosa, justamente por meu pai chegar onde chegou. E eu sempre respeitei justamente essa hierarquia dentro de casa.
E assim como eu sou a mais velha, eu tenho outros irmãos que são mais jovens. O Guto, que é o João Augusto Filho, que é o mais novo, ele tá com 18 anos, ele já tá interessado pela política. Mas a gente Olha ainda tá aí. preparando o Guto. Olha aí, que legal. E Vocês são quantos irmãos? somos Aproveitar. quatro, duas meninas do primeiro casamento e dois meninos do segundo casamento. E aí a mais velha que sou eu e o mais novo que se interessaram pela política. Então, assim, eu vim me preparando. Você perguntou como é que tem sido a minha trajetória. Sim. Eu comecei a trabalhar com 17 anos, muito cedo. A gente sempre aprendeu dentro de casa. Eu sempre tive uma mãe que me cobrou muito. E aí eu consegui desenvolver uma trajetória muito rápido. Para você ter noção, com 25 anos eu já tinha 13 restaurantes. E fui me preparando rapidamente para o mercado Eu de tava trabalho. lendo, né? Você teve esses restaurantes, foi no sul, né? Foi em Porto Alegre, nós somos gaúchos, e eu quis, assim, empreender. Eu vi que o jornalismo até um certo momento não ia me dar muito dinheiro, e aí eu resolvi empreender. E aí consegui abrir esses 3 restaurantes. Meu pai sempre me incentivou muito, porque sempre viu que eu fui muito determinada, então a gente sempre fez uma dupla muito boa. E aí eu consegui, inclusive, conquistar algumas certificações da revista Veja, como melhor restaurante da cidade. Olha, que Só que aí, legal. Silvio, aqui entre nós, mulher, quer casar, quer ter filho, eu vi que trabalhando de domingo a domingo, durante 8 anos eu estava exausta. E aí eu não ia conseguir realizar o sonho de ser E mãe. restaurante dá trabalho, né? Muito. É de domingo a domingo, até altas horas da madrugada, mas eu tive muito êxito. Eu brinco que eu tive um MBA sem estudar, mas vivenciando, batendo com a porta na cara, caindo, levantando, que nada melhor do que essa vivência. E aí, depois que eu cansei de ter restaurante, empreender, o meu pai, já como ministro, ele falou: minha filha, eu tô precisando de ti em Brasília. Larga a mão desses restaurantes, vem pra cá me ajudar. E aí eu vendi os restaurantes e aceitei esse convite do meu pai para começar a liderar os projetos da governança. E aí, quando eu cheguei aqui em Brasília, eu precisei me reciclar. Você não era um especialista ainda, né? Porque Não, você veio para não, foi Brasília, aí. você falou, não, agora eu vou ter que aprender isso aí. E foi difícil. Porque, Olha, assim, estudar é bom. esse assunto não é um assunto fácil. Não, assusta um pouco, É, assusta um pouco. Para mim já é assunto de mês de casa. porque agora você tá. A gente trata sobre governança dentro de casa o tempo inteiro. Meu filho Mas de também 6 anos. desculpa, mas você já tinha um excelente professor dentro de casa, né? Ficava Exatamente, fácil, né? Silvio, exato. E o meu filhinho de 6 anos já sabe o que é governança. Ele fala que é governar bem. Olha aí. Então a gente já vai sendo doutrinado desde pequeno. E aí, quando eu cheguei em Brasília, eu tive que me reciclar. E aí eu fui buscar essa especialização na área de governança, em gestão empresarial, planejamento estratégico, fui estudar na Espanha, fui buscar ferramentas para que eu conseguisse liderar esses projetos do meu pai. E deu super certo. Eu sempre tive muita iniciativa, proatividade, adoro estudar. Fiz um MBA em Leadership na Espanha, em Barcelona. Olha E aí. depois fui me especializando na área de compliance. E sou uma especialista em Compliance Officer e Governance Officer, que são as ferramentas que a gente precisa para conseguir melhorar o Estado e melhorar a gestão de uma empresa, por exemplo. Mas assim, eu estava aqui pensando, né, que agora você passou por tudo isso e, obviamente, você vai aplicar tudo isso como uma deputada distrital que você está pretendendo ocupar uma cadeira. E o Distrito Federal, a gente estava conversando há pouco tempo, o Distrito Federal ele tem assim uma necessidade de ter aí uma governança mais aplicada, né? Assim, Tá na não vou hora. dizer que não tenha, tem, mas assim, talvez com a sua visão de governança, com essa visão que você trouxe do seu pai, talvez não tenha. Como que isso pode ajudar o Distrito Federal, você estando numa cadeira de deputada distrital? Então, Silvio, a gente defende que a governança é a única forma de a gente dar mais esperança para os brasileiros, não só aqui no Distrito Federal, mas no Brasil de forma geral. Porque essa bagunça do Estado que a gente vê em várias instituições é algo que o brasileiro sabe que tem algo errado, mas não sabe como resolver. E essa solução é que a gente vem aprimorando há muito tempo. Essa metodologia começou no Tribunal de Contas da União, enquanto meu pai era presidente. De lá para cá a gente escreveu livros, fez palestras, temos o nosso instituto, temos uma associação que eu presido, e a gente foi aprimorando essa metodologia
metodologia justamente para que a gente levasse essa solução de aplicar essa receita para resolver tudo isso. Então agora, em 2026, eu chego muito preparada para ter certeza de que a gente aplicando essa metodologia na Câmara Legislativa, por meio de um projeto de lei, que eu inclusive já entreguei para nossa governadora Celina, e entreguei também um modelo, uma proposta de governança para o GDF, para a gente botar a ordem na casa, resolver aqueles buracos, aqueles gargalos do dia a dia, de apagar aquele tanto de incêndio. Tudo isso tem metodologia, tem técnica para isso. Inclusive, eu, em parceria com a ABNT, foi idealizado por mim uma norma em governança pública. Ou seja, basta a gente querer fazer, Silvio. Se a gente conseguir trabalhar isso com seriedade desde o início do próximo governo de 2027, eu não tenho dúvidas alguma que até no prazo de 1 ano, 2 anos, a gente vai estar com a casa muito bem organizada. Basta a gente resolver fazer. Maravilha, porque você disse que já entregou isso para a Celina, né? Para a Celina Leão, você já entregou para ela uma proposta de governança. Isso. E assim, pelo fato de vocês serem aliadas, né? Vocês são aliadas da base, né? Sim. Você acha que vai ser mais tranquilo para você implementar tudo isso? Com certeza, já estamos tendo essas conversas com a Celina, ela já inclusive deu um primeiro passo que eu fiquei muito feliz, que ela implementou a Secretaria de Governança Digital, que já é um braço da governança que eu defendo, mas a gente precisa de mais tempo para organizar o resto, e é por isso mesmo que eu já me coloquei à disposição da nossa governadora, dando orientação para o que ela precisar. Em 2019, eu implementei uma Secretaria de Governança e Compliance. Por 6 meses eu tive essa oportunidade, porém eu não consegui finalizar todo o trabalho, eu cheguei a implementar um decreto. Então a gente já tem um trabalho que foi iniciado em 2019 e aí agora a gente está pleiteando aí a Câmara Legislativa do Distrito Federal para justamente por força de lei, de fiscalização, que esse é o trabalho do deputado distrital, como eu estou candidata, né, Silvio, que você já sabe, é a gente olhar para esse projeto de lei como uma alternativa para a gente apoiar o executivo. E aí eu vou ser essa facilitadora entre a população e o executivo. Tá vendo aí, né? Tô aqui com a Cris Nardes, ela é candidata a deputada distrital, ela vem muito forte com respeito à governança. E super necessário, né? Se a gente tivesse uma governança forte, a gente teria esses problemas que a gente teve aí com o BRB e outras coisas? O que é que você me diz? Exato, Silvio. Muito boa a sua pergunta. Com certeza não. E dentro do meu projeto, da minha proposta, a gente traz justamente essa necessidade de a gente escolher muito bem quem a gente coloca para governar as nossas instituições públicas, o BRB, uma autarquia, seja a TerraCap, CAESB. A estrutura de uma estatal como um todo, se não tiver boas lideranças, as decisões não vão ser bem tomadas. E a gente precisa monitorar. 50% do BRB é uma responsabilidade do governo. As outras 50% são os conselheiros que a gente coloca lá dentro. Então é um trabalho que tem que ser muito bem equilibrado. E para isso a gente precisa de normas, regras, coisas que têm que ser monitoradas, um bom planejamento estratégico, uma estrutura dentro do banco para que a gente evite essas decisões mal tomadas ou decisões isoladas que não foram bem avaliadas. Porque quem vai pagar essa conta, infelizmente agora, é o cidadão e uma negociação que está sendo feita aí pelo GDF. Você falou uma coisa bem interessante, né? O cidadão que acaba pagando essa conta, né? Isso é muito ruim. A gente sabe que a governadora Celina, ela fez ali uma gestão muito forte, né? E necessária, que precisava apagar o incêndio, né? A gente viu ali que ela agiu prontamente, foi lá e negociou e tal, e fez tudo que pôde, mas a conta acaba vindo para o Estado, não é isso? Para o cidadão tá pagando. E, Silvio, não só o cidadão que está lá na ponta, mas também o servidor do BRB, que acabou sendo muito prejudicado. Agora, a gente sabe que eles vão demorar um belo tempo a ter um reajuste, chamamento de concurso vai ser prejudicado. Então, são várias famílias ali do próprio banco que acabaram sendo prejudicadas. Mas a gente sabe que existe regramento, existe normas para que a gente consiga organizar essa casa do BRB de uma maneira que isso não aconteça não só no BRB, mas nas outras autarquias, nas outras estatais que são ligadas também ao próprio GDF e também às secretarias.
as pastas que a gente tem, tudo isso a gente pode trazer essa metodologia. Uma coisa que eu também sinto falta no GDF e que a gente pode trazer para dentro do nosso pleito é o centro de governo, que é um conselho de governança, onde a governadora, junto com as principais pastas, os principais secretários, ela senta e vai tomar decisões estratégicas com vistas à governança. Tudo isso está previsto já no projeto de lei que eu entreguei para Celina Leão e também dentro da mesma metodologia abarcada pelo TCU. Então, tudo que eu faço, Silvia, é sempre abarcado a metodologia definida pelo Tribunal de Contas da União, as normas, os códigos, os referenciais do TCU. E eu hoje já escrevi diversas obras, são mais de 20 obras publicadas, algumas em parceria com o ministro Nardes também, a própria norma da BNT, para que a gente faça do Brasil, não só do DF, mas do Brasil, uma instituição que tenha metodologia em governança. Silvio, sem sombra de dúvida, é a única maneira para a gente conseguir fazer com que o nosso país saia do buraco. Pois é, e quando você fala assim do país sair do buraco, eu acho que você, pelo fato de já ter feito vários livros, e você é a presidente do Pronagov, não é? Da Rede Governança Brasil, onde está o Pronagov. Pronagov. E você faz isso na prática, nas centenas de prefeituras e cidades que você já levou esse curso, né? Sim. Um curso de governança prática. Muito boa essa tua pergunta, Silvio, porque traz um exemplo real. O que é o Pronagov? O Pronagov é um programa que é o Programa Nacional em Governança Pública, na qual a gente recebe as prefeituras, a gente recebe as cidades. Sabe aquele prefeito que tá ali meio perdido, sem saber como organizar a casa, não sabe como cuidar do dinheiro público, precisa de um planejamento estratégico, a gente ajuda, a gente recebe ele no programa, dá um treinamento para a equipe. Em 6 meses a equipe está pronta para conseguir dizer que tem governança. 6 meses? 6 meses. Então é um curso muito prático mesmo, né? Muito na prática. A gente foi aprimorando essa metodologia. E a gente recebe 30 servidores de qualquer prefeitura e treina eles para que eles tenham uma boa gestão, uma boa governança. É muito legal mesmo. E desses 445 municípios que a gente já atendeu, eu sempre gosto de compartilhar o case de Arinos, que é você conhece Arinos? É Minas, né? Minas. Fica umas 2, 3 horas daqui. E Arinos eu recebi em 2021 e dei esse treinamento de 6 meses. O prefeito é um cara assim que de fato ele tem uma sacada muito boa, ele tem um perfil de gestor, ele foi até reeleito. E ele levantou a mão e pediu ajuda, ele falou: Cris, eu quero colocar essa tal de governança, esse tal de compliance. E assim, ele foi maravilhoso no desempenho dele. E depois ele teve uma sacada, agora que eu tô com essa governança, eu vou tentar levar então o município para concorrer para investimentos internacionais. E na época tinha um investimento, um recurso do privado, da Gerdau, em parceria com a Gerdau, com outras fontes de recurso internacional, para a construção de um parque de energia fotovoltaica. Porque Arinos é árido, não chove, é muito quente. Sim. E parque de energia fotovoltaica precisa de sol. Até aí Arinos atendia. Só que o prefeito pensou o seguinte: olha só como ele é um cara inteligente. Eu já tenho o sol, mas como é que eu vou conseguir concorrer com outros municípios, inclusive capitais, se eu não tiver com a prefeitura organizada? Por isso que ele pediu a governança. E aí eu ajudei ele a organizar a prefeitura. Em 6 meses eles estavam prontos e aí ele mandou toda a documentação para esses investidores. E aí, para nossa surpresa, Arinos foi selecionado, concorrendo com municípios maiores, porque, Silvio, Arinos tem 15 mil habitantes. Muitos de vocês não vão conhecer Arinos. Pequenininho. É pequenininho. E ele fez um estrago, esse prefeito, viu? Sabe qual foi o valor do investimento que ele recebeu? 2 bilhões de reais. Olha aí. Para a construção do parque. Santo compliance. Sabe por quê, Silvio? Porque quando o investidor pegou os documentos e foi analisar, aquilo ali trouxe segurança, confiança, credibilidade, porque o prefeito era um cara ficha limpa e ele estava com o município todo organizado, todo bonitinho, com transparência, prestação de contas, gestão de riscos. E isso passou uma confiança para aquele investidor botar o dinheiro lá e não num outro que talvez estaria bagunçado. E é isso que a gente precisa fazer no DF, é isso que eu defendo, então dá para fazer. Tem metodologia. Se lá, num município pequenininho, onde talvez os servidores tenham até uma certa limitação mesmo. Né? Imagina aqui no DF, que a gente tem excelentes gestores, excelentes profissionais, a gente tendo a oportunidade de organizar essa casa,
o pessoal vai querer investir ainda mais no Distrito Federal. A gente vai recuperar essa confiança. Eu sei que é muito difícil esses anos aí que passaram, mas agora chegou a hora da virada, a hora de a gente resgatar essa confiança. E eu tenho certeza que com essa oportunidade, com essa decisão que a Celina já tomou de colocar a governança, a gente vai conseguir organizar a casa ao ponto de a gente trazer investimentos de fora também. Santa governança. Então, aí, nós estamos aqui ansiosos, esperando aqui a Cris ser eleita, né, como deputada distrital, e eu que sou auditor de controle interno, não sei se você sabia, Olha. aposentei, tá? Sou auditor de controle interno aposentado, e já estive lendo várias coisas do seu pai a respeito de governança, e a gente sabe da importância disso. Então, eu estou aqui com Cris Nardes, ela que é candidata a deputada distrital, vem muito animada. E tá animada a campanha? Olha, Conta um pouquinho menino, disso. eu vou te A falar. pré-campanha, né? Que a gente saiu agora, né? Agora a gente não tá na campanha, mas assim, Silvia, até eu fiquei um pouco surpresa, porque para a mulher virar essa chave de fazer uma campanha, você sabe que é mais difícil. Casa, marido, filho, trabalho, a cobrança de eu ser filha de quem eu sou. Eu sabia que se eu entrasse era para ser de cabeça. Tudo que a gente faz na minha família é com muito trabalho, muita dedicação. E aí eu demorei para virar a chave, mas quando eu virei menino é que eu tô gostando do negócio. É bem cansativo, mas como já estava no sangue, o meu pai também tem falado que ele tá muito feliz, porque é importante esse legado dele. Tendo muita receptividade dos amigos, colegas e fãs também. Seu pai tem muito fã, né? Muito. O nome é forte, a gente sabe que isso ajuda muito. E eu acho que num cenário que a gente viu essas questões de BRB, de combate à corrupção, o quanto isso é importante, não teria momento melhor para a gente falar desse tema. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês. A gente acha que esse tema, você como um profissional da área, servidor público, a gente acha que esse tema, para chegar talvez numa cidade menor, na periferia, é algo que as pessoas não vão se conectar. A gente se surpreende. Eu tenho rodado o Distrito Federal inteiro, Silvia, e as pessoas, quando a gente fala, eu sou a moça, né, a mulher que está combatendo a corrupção, na hora o pessoal olha para mim e já se interessa no tema e quer me escutar, quer saber o que eu tenho para dizer, porque eu venho com uma solução para eles. E aí eu tô tentando trazer de uma maneira muito fácil de se entender que se a gente não organizar a casa, não combater a corrupção, não fechar o ralo, a torneira do ralo de corrupção, a gente não consegue ajustar o resto. É verdade. E aí quando eu trago esse discurso para eles, eles compreendem. E aí faz todo sentido. E a gente tem que, muitas vezes, dar um passo atrás, organizar a casa, que é isso que a Celina está tentando fazer nesse momento. Que é dureza ali o trabalho dela, meu amigo. A mulher é um trator para trabalhar. Não é fácil a situação que ela pegou. Então, assim, ela tá primeiro organizando a casa para daí ela mostrar o potencial de entrega. E é isso que a gente precisa no GDF. É a gente organizar a casa para depois entregar a saúde, a educação e tudo que o nosso povo aqui do Distrito Federal precisa. Então a gente pode dizer que a Cris Nardes ela vai combater a corrupção com governança? Com certeza, a solução para a corrupção é a governança. Inclusive, meu slogan, Silvio, já vou vender meu peixe aqui. Opa, é corrupção no DF não. Corrupção no DF não. Que é a minha principal bandeira. É claro que eu tenho outras, mas essa justamente pelo sobrenome que eu carrego. O meu pai, ele teve aí algo que eu acompanhei, que foi o impeachment no governo Dilma. Ele foi o que deu o fim ao governo corrupto da Dilma. Ele foi o responsável pelas pedaladas fiscais e depois a presidente foi impeachmentada. Então eu carrego todo esse conhecimento e agora eu tendo a oportunidade de cuidar do DF, tenho certeza que a gente vai conseguir fazer muita coisa, principalmente em parceria aí com a nossa governadora Celina. Cris Nardes, e é um prazer muito grande ter você aqui. Que pena que o nosso tempo está acabando. Só foi meia horinha, né? E assim, eu lamento bastante, porque o assunto está ficando muito bom, né? Podia falar aqui muito mais tempo sobre isso. Obrigado por você ter vindo. Queria que você deixasse aqui sua rede social para as pessoas te conhecerem, né? Para as pessoas saberem um pouco mais a respeito da Cris Nardes, que está trazendo para a gente uma questão muito legal, que é corrupção não no governo do Distrito Federal, corrupção não no GDF. Essa é a bandeira dela. Eu tenho certeza que interessa a todos nós isso.
Com certeza, Silvio. Homens, mulheres, jovens, idosos, adultos, é uma bandeira muito importante para o nosso DF. E eu quero dizer para vocês, não percam a esperança. Esse ano é um ano de renovo, é um ano que a gente tem a oportunidade de escolher bem quem a gente vai colocar por 4 anos no poder. E saibam que lá no dia 4 de outubro é uma procuração em branco que você vai entregar para alguém te representar. Então, analisem, conheçam as minhas propostas. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, a minha rede social, meu Instagram é @CrisNairsDF. Eu te espero lá para a gente falar sobre corrupção e você ficar sabendo como o DF pode mudar perante a corrupção. Não perde as esperanças não, porque dá para fazer assim como a gente fez em Arinos e mudou a vida daquela cidade. Cris Naides vai trazer solução pra gente, viu? Tô animado com isso. Cris, quero aproveitar aqui, te deixar aqui um mimo do nosso De Olho no DF com o Silvio Vieira, Obrigada. o nosso podcast que conta histórias interessantes de pessoas que fazem a diferença no DF. E você faz. Obrigada. Aliás, tem feito, né? Por muitos anos já. E quero fazer mais. Eu E vai tendo a fazer oportunidade mais. de cuidar das pessoas do Distrito Federal. Eu acho que a gente consegue sim fazer com que o sonho de Juscelino, de Lúcio Costa, que foi fazer dessa cidade um celeiro onde nós viemos buscar oportunidade, Verdade. seja algo transformador. Afinal de contas, aqui é a capital federal e a gente não vai perder a esperança, vai continuar cuidando do nosso DF. Então, eu acho que você vai gostar. Vamos ver, deixa eu te ajudar aqui. Eu acho que vai ser interessante para alguém que é candidato, hein? Vamos ver. Olha, isso aqui a gente Olha usa aí. muito. Não tem bloquinho suficiente, Não Silvio, tem. de tanta coisa que a gente precisa anotar. Muito obrigada, meu amigo. Gente, nos siga lá em nossas redes sociais, vai lá, por favor, se inscreva no YouTube, se siga lá no Instagram, é um prazer ter você aqui e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Tchau, gente.